Vocês estão bem? Mais ou menos bem? Sabe, existem alguns momentos na nossa vida que a gente passa até por situações difíceis e a gente não entende muito por que a gente está passando por essa situação, né? Mas eu tenho que te dizer algo. Se durante a nossa jornada cristã possam existir alguns momentos que nós temos, ao nosso ver, motivos para reclamar, posso te garantir, existem muito mais motivos para nós agradecermos ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz nas nossas vidas. E eu quero cantar uma canção com vocês que diz exatamente isso, fala sobre a gratidão. Eu acredito que uma grande parte dos irmãos conhecem. Então, se você conhecer, canta comigo assim: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Você pode dizer: te agradeço? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Pai, nós te agradecemos pela tua graça, te agradecemos pelo teu amor por nós, te agradecemos pela tua misericórdia. Definitivamente, Pai, se não for o Senhor em nossas vidas, nós estamos perdidos. Ensina-nos a cada dia termos um coração mais gratos pelas mínimas coisas que o Senhor faz em nossas vidas. Em todo tempo o Senhor está conosco. Ensina-nos, Pai, a sermos gratos por isso.
Ó Deus, o Senhor tem falado conosco de diferentes maneiras nessa manhã, mas agora pedimos, fale conosco por meio da Tua palavra, Senhor. Nós abrimos o nosso coração para ouvir a Tua voz. Senhor, ilumina as nossas mentes para que entendamos aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Aquece o nosso coração para que mais uma vez a Tua palavra nos transforme e se transforme em vida na nossa vida. Obrigado, Deus, por esse tempo tão precioso e por este privilégio. É no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Sabe, querido, se nós sairmos por este mundo e olharmos as grandezas que o Senhor fez, olharmos a criação do Senhor, nós vamos nos deparar com muitos milagres, coisas que são difíceis de nós até compreendermos e falar como que Deus criou isso de tão belo que é. Nós vamos nos deparar com muitos milagres se formos analisar a criação de Deus. Um simples milagre é o fato de nós estarmos respirando hoje. Esse é um pequeno, mas existem outros que são grandiosos e nós ficamos impressionados. Mas observando um pouco sobre a criação, observando um pouco sobre o que Deus já fez, tem um milagre que me chama muito a atenção. E eu vejo este milagre como um dos milagres mais maravilhosos que existe na criação do Senhor. E este milagre é o dom de uma mulher poder gerar uma criança. Eu não sei quantos já pegaram um bebezinho de 2 dias ou de 1 dia, pegou no colo e você olha para aquela criaturinha e fala: meu Deus, como isso é perfeito. E é tão maravilhoso que uma criancinha, que quando nós olhamos, tão jovem, tão pequenininha, nós olhamos para ela e falamos: é tão lindo, é tão perfeito, nós não conseguimos dimensionar as grandes coisas que aquela pessoa pode fazer no futuro. É um milagre a criação do Senhor, é um milagre a mulher poder gerar uma criança. E a criança, após ela ser gerada, ela começa a crescer, ela começa a se desenvolver. E os pais têm uma grande responsabilidade nesse processo de desenvolvimento, nesse processo de criação, de formação. E conforme as crianças vão crescendo, elas passam a dar muito o que para os seus pais? Não, achei que vocês iam falar alegrias. Um pouco de trabalho também. Mas os pais são responsáveis por trabalhar na formação deles. E esse trabalho faz parte. O que acontece é que muitas vezes, por elas darem muito trabalho e os pais estarem tão atarefados, é muito comum os pais deixarem de fazer algo que um professor nunca pode deixar de fazer. Se engana o professor que acha que só ele ensina. Numa sala de aula, ele sempre vai aprender com seus alunos também. E na educação dos filhos é a mesma coisa. O pai, a mãe, devido à correria do dia a dia, devido às preocupações e também devido ao trabalho que a criança dá, é muito comum ele achar que só ele tem que ensinar. E ele, por mais que ele não pense dessa maneira, mas o estilo de vida dele demonstra isso. Eu preciso ensinar, eu preciso formar. E o pai deixa de aprender com a criança coisas muito valiosas que elas podem nos ensinar. Sim, as crianças têm muitas coisas que podem nos ensinar. E hoje eu quero olhar para a palavra do Senhor junto contigo e pensar em algumas características das crianças, que nós vamos perdendo conforme vamos amadurecendo, mas que o Senhor espera que nós olhemos para essas características, busquemos isso e desfrutemos do melhor de Deus para as nossas vidas. Se você trouxe a sua Bíblia, abre ela comigo no livro de Lucas. Lucas capítulo 18, nós vamos ler a partir do verso 15. Lucas 18, a partir do verso 15. E antes de nós lermos, eu quero apenas mais uma vez agradecer a todos os irmãos que nos receberam tão bem aqui. Da outra vez, no outro prédio, também nos receberam bem, e aqui também. Samuel é um grande amigo. Saibam que o pastor de vocês é um homem de Deus. Fiquem muito felizes por isso. Honrem os seus pastores, honrem eles. O seu pastor é um homem de Deus. E aprenda com ele. Eu já aprendi muito e espero na nossa caminhada aprender mais um pouco. Lucas 18, a partir do verso 15, está escrito assim: o povo estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse:
deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. O que estava acontecendo aqui? No meio do ministério de Jesus, no meio das atividades ministeriais dele, chega um momento em que algumas crianças vão correndo em direção a ele porque queriam que ele tocasse nelas e abençoasse a vida deles. É nesse momento que, quando as crianças estão correndo, os discípulos, num ato de extrema sinceridade, eles evitam que as crianças cheguem até Jesus. E isso é algo que provavelmente muitos de nós faríamos se fôssemos discípulos de Jesus. Se as crianças começarem a correr aqui no meio do culto, o que você vai fazer? Você vai deixar ela ficar correndo, vindo aqui na frente, descendo? Não, você vai conter ela, porque você vai estar fazendo isso da maneira mais sincera, com seu coração assim, crendo que você está fazendo certo. Os discípulos acreditavam que eles estavam fazendo certo. E guarde uma lição já nesse texto: nem sempre o fato de nós estarmos sendo sinceros em alguma situação quer dizer que nós estamos fazendo o correto. Na nossa caminhada, na nossa vida em comunhão com a igreja, vão existir muitos momentos que você vai ser 100% sincero e vai acreditar que você está fazendo certo, mas Deus vai querer te ensinar novas coisas. A palavra do Senhor se renova a cada manhã. O apóstolo Paulo fala para nós nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Deus sempre tem coisas novas para nós. Por isso é importante sempre nós estarmos com o coração receptivo para conhecer mais do Senhor, para saber, Senhor, nessa situação, o que o Senhor quer me ensinar, como eu devo agir. Então Jesus repreende os discípulos e fala: olha, deixem-me vir as crianças. E quando Jesus fala isso, deixem-me vir as crianças, é algo que me chama muita atenção, porque de certa forma as crianças elas dão trabalho. E por que Jesus queria que elas viessem? É porque Ele queria deixar uma grande lição para os seus discípulos e também para todos aqueles que estavam ao redor de Jesus. Qual era essa lição? Nós temos muito que aprender com as crianças, porque conforme vamos amadurecendo, conforme vamos envelhecendo, a raiz do pecado, a inclinação que nós temos para o mal, ela vai ganhando força em nossas vidas. E algumas coisas simples, características simples que tínhamos quando éramos bebês, elas vão se perdendo ao longo dos anos. O coração vai endurecendo. E Jesus fala para os discípulos que eles devem ser como crianças. Agora, se eu colocasse uma criança aqui na frente e você olhasse no fundo dos olhos dela, quais características você ia ver numa criança? Quais características você enxerga numa criança? Quais? Vocês podem me ajudar? Eu vi um monte de sussurro, mas eu não entendi nada. Inocência. O que mais? Alegria. O que mais? Sinceridade. Alguém pode me ajudar com mais alguma característica? Pureza, simplicidade. Se nós olharmos para uma criança, nós vamos começar a listar várias características, várias virtudes. Virtudes essas que eram para nós cultivarmos durante a nossa vida, mas que foram se perdendo. Hoje, eu quero me concentrar em apenas 3 virtudes das crianças. Nós poderíamos ficar amanhã, o domingo inteiro, falando sobre virtudes das crianças. Mas eu quero me concentrar em 3 com vocês. 3 características que eu acredito que conforme vai passando o tempo, nós vamos perdendo. E quando Jesus fala que nós devemos ser como crianças, não é para nós sermos infantis, mas pelo contrário, temos um coração de uma criança. E a primeira característica é exatamente uma que vocês falaram. A criança, ela é pura. Você consegue olhar nos olhos de uma criança a pureza? É incrível, você olha e fala: meu, como essa pessoa, como a Bíblia pode falar que ela é uma pecadora, ela é tão pura. E algo eu aprendi com um professor, um pastor, um amigo, ele sempre nos ensinava que limpo não é aquele que nunca se suja, mas aquele que sempre se lava. E quando nós pensamos em pureza, nós pensamos que é algo distante para nós alcançarmos, que é uma utopia, que é difícil nós alcançarmos isso, porque afinal estamos num mundo corrupto, estamos num mundo sujo, estamos num mundo assim que é complicado nós mantermos os valores cristãos, um mundo corrompido. Como eu posso ser puro, como eu posso buscar a santidade neste mundo, nesse ambiente no qual eu vivo? Queridos, para ilustrar isso de uma maneira muito simples, eu quero lembrar com vocês os 2 primeiros reis de Israel. Vocês se recordam quais são? O primeiro é o primeiro rei de Israel, Saul, e o segundo, Davi. Os 2 eram seres humanos comuns. Os 2
fizeram grandes coisas? Fizeram. Os dois erraram muito feio? Erraram. Mas qual foi a postura deles em frente ao erro deles? É muito interessante que os dois erraram, mas um foi visto como desobediente e o outro foi definido como um homem segundo o coração de Deus. Então, será que é possível nós sermos pessoas segundo o coração de Deus, sendo pecadores? Queridos, quando Saul erra, a postura dele é tentar justificar o erro dele. E essa é a maneira como nós reagimos quando erramos. Você conhece alguém que quando erra, ela sempre tem um motivo para justificar porque ela errou? Talvez você seja uma dessas pessoas. Que quando erra, você sempre procura, mas eu errei por causa disso, sabe, mas é por causa daquilo, sabe, a gente tenta justificar o nosso erro, foi o que Saul tentou fazer, tentou justificar o seu erro, e nós não devemos justificar o nosso erro, porque Deus sabe que nós erramos, e Ele viu por que nós erramos. Agora Davi, ele age de uma maneira diferente, porque ele erra tão feio quanto, talvez até mais do que Saul, mas quando ele se dá conta de que ele errou, ele não tenta justificar o erro dele, ele se derrama na presença do Senhor e busca o arrependimento. Essa deve ser a nossa postura. Vamos errar? Vamos errar. Não adianta vivermos com a ilusão de que não erraremos. Não adianta vivermos com a ilusão que as pessoas que estão ao nosso redor, elas não vão errar, porque elas vão errar. Nós estamos sujeitos ao erro. Mas qual será a nossa postura diante do erro? Qual é a nossa postura diante do pecado? A criança, ela é pura, e nós devemos buscar essa pureza, fazendo semelhante a Davi. Senhor, eu errei, eu me derramo na Tua presença, eu me arrependo, purifica o meu coração, me limpa dessa sujeira que eu mesmo me coloquei. Eu não quero ser como Saul, ou melhor, não seja como Saul, seja como Davi, que mesmo quando erra, ele se derrama na presença do Senhor e busca o arrependimento. Davi, ele lutava para viver uma vida certa, mas chegou um determinado momento em que ele errou feio. E essa é a nossa luta, vamos lutar para vivermos corretamente, vivermos agradando ao Senhor, mas se em algum momento nós errarmos, nós falharmos, no lugar de justificar o nosso erro, meu irmão, busca o arrependimento do Senhor. Se você falhar com alguém, peça perdão para essa pessoa, não tente justificar, mas ela que fez, não, peraí, eu errei, eu vou me arrepender, eu vou pedir o perdão dela, eu vou me purificar. Sabe, é muito comum nós tentarmos justificar tantos erros da nossa vida, que esses erros eles passam a ser como se fossem pedras numa mochila nas nossas costas. E quando nós estamos com uma mochila vazia, é fácil caminhar. Agora, conforme nós vamos colocando peso nessa mochila, já começa a ficar um pouco mais difícil de nós caminharmos. E lembre-se de algo, sempre o diabo vai olhar para o que você tem na sua mochila. O diabo é o acusador e ele vai acusar, mas você errou ali. Mas sabe, mas você errou ali. Olha isso que você tem na sua vida, olha isso que você está carregando. Essa não é a vontade de Deus para os seus filhos. A vontade de Deus é como um pai amoroso que sabe que seu filho errou, é pegar ele, restaurar ele, ensinar o correto e tornar possível novos dias para o seu filho. É tirar todo o peso da mochila e deixar, olha, caminhe, eu estou do seu lado. Meus irmãos, não vamos justificar os nossos erros, vamos buscar a pureza de uma criança. Pureza não é ingenuidade. Algumas pessoas podem achar que a pureza é ingenuidade, mas não, dá para ser muito esperto, dá para viver muito sabiamente e buscar essa pureza. Não busque justificar os seus erros, pelo contrário, quando você errar, se derrame na presença do Senhor e busque a purificação que só Ele pode fazer. Saiba disso, só Deus pode nos purificar, só o sangue de Jesus pode purificar as nossas vidas, amém? Se uma das características das crianças é que elas são puras, uma outra característica que me chama muito, mas muita atenção, é a sinceridade delas. Vocês concordam que as crianças são muito sinceras? Em alguns momentos elas colocam seus pais em situações delicadas pelo seu excesso de sinceridade. Alguém já passou por uma situação de constrangimento com uma criança? Porque elas são pequenas, mas elas observam tudo o que está acontecendo. E no momento certo, ou melhor, no momento errado, elas podem falar o que elas não deveriam falar, porque elas são sinceras. Uma criança, ela não se importa se ela está em casa, se ela está na escolinha, se ela está na igreja, ela é sempre ela é sincera. E eu acredito que uma das coisas difíceis que nós temos que aprender a lidar é com a sinceridade.
Vivemos uma sociedade em que cada vez mais é alimentado um estilo de vida com máscaras. Você usa máscaras de acordo com as situações. Então na igreja eu sou uma pessoa, em casa eu sou uma outra pessoa, no trabalho eu sou uma outra pessoa. Semelhante ao camaleão que se adequa ao local que ele está, nós começamos a usar máscaras para sermos aceitos, a busca para ser aceito. E eu tenho que te dizer, você pode buscar ser aceito, mas Deus te fez dessa forma e Ele te aceita da maneira como você é. Ele te conhece, Ele sabe como Ele fez você. Então você não precisa ficar numa luta, numa corrida maluca para alcançar assim, ser aceito pelas pessoas. Não busque isso. O Senhor te aceitou da maneira como você é. Eu me lembro de uma história que certa vez o pastor, ele reuniu a sua família para ir para a igreja, e o pastor tinha muitos filhos. Quem aqui tem 3 filhos? É um desafio reunir todo mundo para sair, não é? Quando eles são pequenos. E ele reuniu toda a sua família, e um dos filhos, ele foi para o carro com uma maletinha. E o pai, quando olhou, falou: filho, que malinha é essa? O filho olhou para o pai e disse: pai, eu estou me mudando para a igreja, eu vou morar na igreja. E o pai olhou e falou: mas por que, filho, que você vai morar na igreja? O filho olhou para o pai e disse: porque eu prefiro o meu pai da igreja. A sinceridade que nos ensina. Eu acredito que tem muitas esposas aqui que preferem o seu marido da igreja do que o seu marido de casa. Eu acredito que tem muitos maridos que preferem a sua esposa da igreja do que a esposa de casa. E nós devemos lutar para que haja sinceridade em nossas vidas e deixarmos espaço para que o Espírito de Deus trabalhe no nosso coração. Deixarmos as máscaras de lado e falar: Senhor, transforma o meu ser de acordo com a Tua vontade. Eu quero ser sincero, eu não quero viver uma vida de máscaras. Eu não quero, estar com a minha vida toda destruída em casa e vir para a igreja e dar um sorriso como se tudo estivesse bem. Eu não quero estar atolado em pecados ocultos e chegar aqui na igreja e dar glória a Deus e ficar dando aleluia e cantando bonito. Eu não quero isso. Eu quero viver a sinceridade, eu quero ser transparente. O Senhor conhece o meu coração. Por isso, Senhor, me ajude, me molde de acordo com a Tua vontade. Me ajude nas minhas limitações, para que eu não tenha que usar máscaras, mas que pelo contrário, que eu possa ser verdadeiramente eu, o que o Senhor fez, o que o Senhor formou, e dia após dia eu possa ser moldado de acordo com a Tua vontade e me parecer mais com o Senhor. Sinceridade, transparência é algo que nós devemos buscar, e sem medo. Um dos motivos das pessoas colocarem máscaras é pelo fato de elas terem medo de se elas vão ser aceitas ou não. Como que vai ser? Queridos, o Senhor enxerga o seu coração. Você pode ter uma máscara que o pastor Samuel te olha por meio dessa máscara, mas o Senhor tem acesso direto ao teu coração. Ele sabe quem você é, Ele sabe como Ele te formou e Ele sabe o que Ele tem de propósitos para a tua vida. Por isso não se engane com máscaras, busque ser sincero como uma criança. É claro que sinceridade é diferente de imprudência, amém? Então, se você chegar na igreja e tiver um irmão que está com um terno amarelo, com uma gravata verde e uma camisa laranja, você tem que ser prudente, também falar com amor, que aquela roupa não é a coisa mais bonita, aquela junção. Ser sinceros, mas prudentes com as palavras. Ser sinceros, mas buscar em amor a transformação que só Deus pode fazer na nossa vida. Vocês se recordam qual a primeira característica que eu falei das crianças? Fala para a pessoa que está do seu lado, que eu acho que ela esqueceu. Diga para ela: pureza. E a segunda característica? Sinceridade. Uma outra característica que eu vejo nas crianças é a dependência que elas têm dos seus pais ou dos seus responsáveis. Elas são dependentes em tudo. Elas são dependentes para se limpar, elas são dependentes para comer, elas são dependentes para se vestir, elas dependem de absolutamente tudo. E é muito interessante que o ser humano tem um anseio muito grande pela independência. Quem aqui sonhava fazer 18 anos? Poucas pessoas? 18 anos, tirar a carteira de motorista, morar fora de casa, todas essas coisas, né? É um anseio pela independência, e a independência, de certa forma, ela é boa em alguns fatores, né? Em algumas áreas da nossa vida, mas quando nós falamos com relação ao nosso relacionamento com Deus, é preciso nós aprendermos a ser totalmente dependentes dEle.
E eu vou usar um pouco a sua imaginação. Imagine que aqui embaixo tem um pai e aqui em cima tem o seu filho, uma criancinha. O que faz uma criança sair correndo daqui, não ter medo do perigo e se jogar para que o pai segure ela? Você só dependerá de alguém que você confia. Você só dependerá de alguém que você confia. Se você não confia, você nunca colocará a sua vida 100% nas mãos de Deus. Se você não confia, você nunca vai colocar o seu casamento nas mãos de Deus. Se você não confia em Deus, você nunca vai colocar as suas finanças 100% nas mãos de Deus. É necessário confiança. Quem aqui precisa de dinheiro? Nossa, tem gente que não precisa. A minha conta está disponível, te dou o cartão, pode passar tudo o que você tem para mim, já que você não precisa. Todos nós precisamos de dinheiro, mas nós não podemos depender do dinheiro. Nós precisamos aprender a depender de Deus, com a promessa no coração: o Senhor é o meu pastor, nada irá me faltar. Não importa como vai vir, mas o Senhor é meu pastor, nada irá me faltar. Eu dependo, eu confio no Senhor completamente. Não importa as circunstâncias, depender do Senhor verdadeiramente. É muito comum nós queremos resolver as coisas da nossa própria maneira, com a nossa própria força, com o nosso próprio esforço, mas eu te convido, eu te encorajo nesta manhã a entregar nas mãos de Deus verdadeiramente tudo o que você tem. E como o Bruno que fez o louvor, o nome dele? Como o Bruno disse, nós podemos ir até além deste bom dia e falar: Senhor, bom dia, esse dia eu entrego nas tuas mãos. O meu trabalho eu entrego nas tuas mãos. Os meus negócios, a minha família eu entrego nas tuas mãos. Sabe, eu entrego totalmente, todos os dias fazer essa oração. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu quero depender de ti em todos os momentos. Agora, depender de uma outra pessoa é fácil? Por que não é fácil? Porque é sempre mais fácil confiar na gente mesmo. Porque a gente sabe até onde a gente consegue ir. A gente não sabe o que a outra pessoa vai fazer por nós, mas a gente sabe o que a gente faz por nós. Agora, você já pensou que entregar a sua vida completamente nas mãos de Deus e depender dele é colocar a sua vida nas mãos daquele que tinha todos os motivos para te descartar, e mesmo assim ele te ama e entregou a vida por você para restaurar a sua vida e novamente poder ter um relacionamento contigo? É entregar a nossa vida nas mãos daquele que conhece todas as coisas. É entregar a nossa vida na mão daquele que nós conhecemos como que tem a vontade boa, perfeita e agradável. Não é na mão de qualquer pessoa, é na mão do Deus, Criador dos céus e da terra, que conhece todas as coisas, que tem poder para fazer todas as coisas. É a melhor pessoa que nós podemos colocar a nossa vida nas mãos. É a melhor pessoa que nós podemos depender. Porque lembre-se, semelhante a uma criança, vão ter momentos que nós vamos fazer sujeira nas fraldas. E nós não vamos conseguir nos limpar. Quem vai limpar vai ser o nosso Senhor. Vão ter momentos que nós vamos sentir fome. E quem vai nos trazer o alimento? Ele. Vão ter momentos que nós vamos sentir frio. E quem vai nos cobrir? Quem vai colocar roupa em nós? Ele. Sabe, o Samuel comentou rapidamente sobre a minha viagem. E eu tenho aprendido a depender de Deus dia após dia. Porque aqui no Brasil, de certa forma, eu tenho uma estabilidade. Aqui no Brasil, eu conheço a cultura, eu tenho os amigos que estão próximos, financeiramente, de certa maneira, até estou estabilizado. Aqui, a coisa mais fácil é ficar no Brasil. Mas, de repente, Deus começa a direcionar a minha vida: olha, é tempo de preparar mais um pouco, é tempo de formação. E daí eu estou indo para uma cultura que não tem nada a ver com a nossa cultura, para uma outra língua, para novos desafios acadêmicos. E quando essa história começou, foi muito desafiador, porque no começo até você fica animado, porque vou estudar nos Estados Unidos, legal. Mas quando começou a parte da burocracia, as taxas que precisam ser pagas, tudo assim, eu cheguei para Deus e falei: Senhor, se eu for com as minhas próprias forças, não dá. Se for da tua vontade para que eu vá, abra as portas. Se não for, fecha todas as portas. Eu quero depender de ti. E logo em seguida, quando nós começamos o processo, para aqueles que acompanham o dólar disparou. E eu precisava pagar tudo em dólar. E eu olhando para o dólar,
E a Nathalie, né, as mulheres ficam um pouco mais preocupadas, não vai dar certo, não tem jeito. Olha o dólar está subindo, o dólar está subindo. E aquilo, de uma certa maneira, começou a deixar um pouco aflito. Mas ao mesmo tempo, nos momentos de oração, o Senhor falando: confia em mim, coloca a sua vida nas minhas mãos. E eu tive que aprender a depender do Senhor. Estou aprendendo cada vez mais a depender mesmo, porque não é mais uma questão do meu trabalho, das minhas coisas, não, é depender de Deus, é depender do maná de Deus. E é muito interessante que a cada etapa que nós precisávamos passar, burocrática, tudo, o Senhor abria as portas e mandava provisão para aquilo. Nós chegamos a ter um mês que nós precisávamos pagar um valor considerável, e no final de semana antes nós não tínhamos nada para pagar esse valor. E daí quando passou o fim de semana, chegou no domingo à noite, eu falei: Nathalie, vamos fazer a contabilidade do que a gente tem, né? E nós tínhamos exatamente o valor que nós precisávamos pagar. E daí você começa a ver, o Senhor, Ele age da maneira dEle, no tempo dEle, sabe? Ele faz. E hoje eu estou numa situação que às vezes ela fica até preocupada comigo, mas eu falo: não, o dólar pode chegar até R$8, um por um. Daí alguém falou: você está doido, né? Mas pode chegar até R$8, mas eu estou confiando no Senhor, porque eu sei que Ele vai suprir todas as minhas necessidades, porque eu estou dependendo dEle. Eu te encorajo hoje, aprende a depender de Deus. Seu trabalho, na sua empresa pode estar difícil, entrega nas mãos do Senhor e fala: Senhor, me dá sabedoria para viver um dia após o outro. Vocês se recordam que na oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensina não é uma oração: Senhor, o pão do ano inteiro nos dai hoje. O pão de cada dia. Senhor, me dá sabedoria para administrar o que eu tenho hoje. Eu quero passar esse dia na Tua presença. Senhor, me dá sabedoria para administrar os recursos. Queridos, pode ser que você tenha um pouquinho, mas naquele pouquinho, naquele dia o Senhor pode multiplicar e suprir todas as suas necessidades. É nós desfrutarmos da promessa verdadeiramente, se cremos: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. A criança sabe que ela pode confiar nos seus pais ou nos seus avós, ou naqueles que criam ela, porque eles sabem que não vai ter nada que vai faltar na mesa, não vai faltar nada para eles, porque eles confiam. E esse é o nosso desafio, confiar no Senhor não apenas com palavras, mas com a nossa vida. Vivermos verdadeiramente confiando que Ele está ao nosso lado em todos os momentos. Nos momentos difíceis sermos fortes, corajosos, sabemos que Ele é o nosso Deus, Ele está ao nosso lado. Por isso, se você está passando por uma situação delicada, confie no Senhor. Agora, se você está passando por uma situação muito boa, graças a Deus, seja grato ao Senhor e continue dependendo dEle. Não deixe se iludir pela forma de pensar que está tudo acontecendo bem, é porque eu sou bom. Não, é porque Deus é bom em todos os momentos. É porque Deus é bom. Se a situação está difícil, Deus é bom. Se a situação está boa, Deus é bom. Nada tem nos faltado, o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Por isso, olhando para uma criança, nós podemos aprender muitas coisas. E talvez, quando você se deparar com uma criança agora, você pode até olhar para ela e começar a ver outras características e falar: olha, eu queria aprender mais com elas. Mas se nós colocarmos em prática essas três, lutarmos por pureza, lutarmos por sinceridade, lutarmos pela dependência total no Senhor, eu posso te garantir, você já vai começar a desfrutar de uma grande mudança na sua vida. E o que vai acontecer, Lucas? Eu não sei, porque Deus age com cada pessoa de uma maneira específica, e essa maneira como Ele age na vida da pessoa, ela é inesquecível. Essa maneira ela faz com que a pessoa entenda o que é o verdadeiro amor, o que é a verdadeira alegria, o que é a verdadeira paz, que só Ele pode nos dar. E é curioso que Jesus fala que apenas aqueles que forem semelhantes a elas herdarão o reino dos céus. Não é o dízimo mais alto, não é vir nos cultos todos os domingos, não, isso faz parte, mas o que vai fazer com que nós entremos no reino dos céus é nós termos o coração como de uma criança. Sabe, na nossa caminhada é muito comum, conforme vão se passando os anos, o seu coração ele passar a endurecer, ele vai ficando mais duro. E eu quero te dizer hoje, talvez você tenha tido uma vida muito sofrida até hoje, e a sua pele está muito dura, já está aquela pele cascuda, porque você já sofreu, já tomou sol, já tomou pancada, sabe, já sofreu bastante. Mas eu quero te dizer, sua pele pode estar até grossa, mas o seu coração não pode estar grosso. O seu coração tem que estar como de uma criança. Por isso a minha oração nessa manhã é para que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos tome nas mãos dEle, pegue o nosso coração endurecido pelas circunstâncias que passamos na nossa vida
e através da graça dele, nosso coração possa ser novamente amolecido e aquecido. Vem, acende em nós paixão pelo nome do Senhor. Que o nosso coração possa ser verdadeiramente aquecido pelo Senhor. E você pode até me perguntar: mas Lucas, o que eu tenho que fazer para isso? O que eu tenho que fazer para alcançar essa mudança? O que eu tenho que fazer para lutar por isso? Só existe uma coisa que nós podemos fazer: nos arrepender na presença de Deus. Porque é só o Espírito Santo que pode produzir pureza, sinceridade e dependência total no nosso coração. Que nessa manhã nós possamos nos arrepender, nos rendemos aos pés do Senhor e reconhecer: Tu és tudo o que eu preciso para viver. Eu me lanço nos Teus braços, é neste lugar que eu encontro refúgio. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, tudo vem do Senhor. E que possamos lutar para, não importa a sua idade, talvez você já passou dos 70 anos, você ainda pode ter o coração como de uma criança. Você pode estar com 30, 40, 50, 60, vamos buscar esse coração de uma criança e desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. Amém? Curva a tua cabeça, vamos orar. Pai, diante de Ti nós estamos, pois só Tu és Deus. Te louvamos pela Tua palavra, Pai, que nos ensina, que nos instrui, que nos redireciona, Pai, para o centro da Tua vontade. Ó Deus, se hoje nós estamos com um coração duro, um coração envelhecido, um coração sem esperança, um coração sujo, Pai, um coração machucado pelas situações, pelas circunstâncias da vida, nós oramos nesta manhã pedindo para que o Senhor venha, Pai, com o Teu Espírito e sopre sobre as nossas vidas, trazendo renovo, trazendo restauração, trazendo esperança para cada um de nós. Ó Deus, se nós estamos distantes, muito distantes, Pai, da Tua palavra, muito distantes de nos parecermos como uma criança, de termos o coração como uma criança, pedimos perdão ao Senhor. E, Pai, clamamos para que o Teu Espírito produza em nós, Pai, essa transformação que nos leva a ter uma vida pura, uma vida de santidade, uma vida de confiança no Senhor, uma vida de constante purificação. Senhor, uma vida sincera, sem máscaras, uma vida que confia no agir do Espírito de Deus na nossa vida, uma vida que está sendo moldada a cada dia para se parecer mais com o nosso Mestre, uma vida de transparência, uma vida de santidade, Pai. Senhor, que nós possamos ser mais sinceros, não apenas diante de Ti, mas também diante dos homens. Pai, eu também oro para que todos aqueles que não conseguem aprender a confiar no Senhor, Pai, que nessa manhã nós possamos entregar completamente a nossa vida nas Tuas mãos. Não entregar apenas parcialmente, mas entregar integralmente, Pai, a nossa vida. Espírito de Deus, trabalha em nossos corações, muda-nos de acordo com a Tua vontade. Nós nos rendemos aos Teus pés, pois Tu és tudo o que nós precisamos para viver. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. E eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso.
preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis aqui, Jesus. Eis aqui. Se você pudesse se colocar de pé, eu convido você a se colocar de pé. Vamos cantar juntos. A ti vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção e só a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis aqui, eis aqui. Diga pra ele: Jesus. Eis aqui, restaura o nosso ser, Jesus. Eis aqui. Da maneira mais sincera, eu convido você a dizer comigo: eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio,